Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Desculpa aqui, eu nunca consigo colocar desde o comecinho os slides, mas estamos aqui, ó. Vamos lá. Essa semana a gente vai falar sobre alimentos. Como que são quais são os grupos de alimentos? Isso vamos falar que é de conhecimento geral, mas tem alguns detalhes que às vezes passam despercebidos e a gente acaba ficando um pouco na alimentação por não saber, né? Vamos lá. Há uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês antes de continuar é o seguinte: essa semana eu vou abusar bastante de outros vídeos, de vídeos externos, porque eu tenho certeza que tem pessoas que têm mais propriedade para falar do que eu sobre alguns assuntos que a gente vai conversar hoje. Então, umas 2 ou 3 vezes durante a nossa aula, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e assistirem o vídeo que eu tô propondo. Eu vou indicar quais são, tá bom? Só para avisá-los e avisá-las. Vamos lá? Então, a gente tem os macronutrientes, que é de conhecimento geral, carboidratos, lipídios, proteínas, e também os micro, né, que são sais minerais, vitaminas. Aqui a gente pode citar, bom, toda a nossa alimentação tá dentro disso, né? Então eu já vou começar pedindo para que vocês olhem o vídeo da professora aqui, ó, Rafaela Lima, que fala um pouquinho sobre os grandes, que são proteínas, lipídios e carboidratos, tá bom? Então pausa aqui, vai lá, assiste lá e volta, ok? Bom, continuando por aqui, gente, nós temos a pirâmide alimentar. Uma coisa que eu não sabia, eu imaginava que a pirâmide alimentar era uma coisa geral, assim, como eu posso dizer, para o mundo inteiro era a mesma pirâmide, mas não. Eu, com os estudos, fiquei sabendo que essa pirâmide ela é específica para o Brasil, é a pirâmide brasileira. De acordo com os alimentos que nós temos aqui no nosso país, de acordo com a cultura de consumo do país, foi montada esse tipo de pirâmide, que imagino que muitos de vocês já viram. Então, na base da pirâmide que nós temos águas e líquidos, é sempre de maior quantidade para menor quantidade. A base é a base da alimentação, e a ponta é o que a gente tem que consumir mesmo, coisas não supérfluas, né? Mas que não, o que quanto menos consumir, melhor. Então, no grupo 1 a gente tem os energéticos, que são os carboidratos. Então, a gente vê pão, vê milho, vê batata doce, vê a batata, vê inhame, macarrão, arroz, ok? Grupo 2 e grupo 3, vegetais e frutas. Grupo 4, proteína. Aí a gente tem proteína de leite, de carne, peixe e leguminosas também. E na pontinha lá a gente tem as gorduras, manteiga, azeite e os doces processados, né? No grupo 8, é o que a gente deveria menos comer. Bom, passando um pouquinho para frente, eu não sei se vocês já ouviram falar do termo índice glicêmico. O que é esse índice glicêmico? Ele é o tempo que o alimento demora para ser processado dentro do nosso corpo para virar açúcar. Então, é bem importante a gente descobrir o que seria isso. Então, mais uma vez, temos mais um vídeo. Então, vai lá, assiste, é um vídeo mais curtinho, tá bom? E volta aqui pra gente continuar conversando. Bom, passando um pouquinho para frente, gente, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a síndrome metabólica. O que é isso? É a combinação de 3 ou mais doenças, onde a base é a resistência à insulina. Então, quem tem problema de resistência à insulina vai ter complicações. Também, uma das causas da resistência à insulina é a diabetes, né, que a gente já conhece. Mas, se for combinada a obesidade, a hipertensão, que é a pressão alta, a glicemia alterada, que é a diabetes, né? Ou alterada ou já instalada no corpo da pessoa. E a gente pode ver aqui, gente, que esses casos
triglicerídeos, que são gorduras, e colesterol, que é um tipo específico de gordura, que é o tipo que mais agride a parede sanguínea do nosso corpo, onde a gente tem aquele acúmulo de gordura, né? Por isso o perigo do colesterol alto. Mas se a gente for ver aqui, gente, temos várias doenças aqui que são sim hereditárias, hipertensão hereditária, glicemia alta hereditária, porém muitas delas a gente acaba adquirindo por má alimentação, falta de exercício físico, sedentarismo, cigarro, né, uso excessivo de cigarro, álcool, tá bom? Então, 3 ou mais dessas doenças juntas vão causar maior índice, aí é o maior perigo de a pessoa ter o AVC, que é o derrame, acidente vascular cerebral, problemas cardíacos ou infarto, e diabetes do tipo 2, que é aquela que a pessoa precisa de insulina, né, insulino dependente. A diabetes tipo 1 a pessoa toma medicação, a tipo 2 é aquela que tem a agulhinha, tem que ficar medindo a quantidade de glicemia no sangue para ver quanto de insulina precisa injetar no corpo. Então é uma coisa bem chata, né? Bem ruim. E também vamos falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que os transtornos alimentares estão totalmente ligados com a imagem corporal. O que é isso? Com a imagem que nós temos de nós mesmos. Não sei, cada pessoa tem suas características. Eu posso achar, por exemplo, o meu olho horroroso. Nossa, eu não gosto da cor do meu olho, do formato do meu olho. Mas as pessoas falam, não, Carol, não viaja, isso daí, poxa, seu olho é tão bonito. Mas nós vemos o nosso corpo de uma maneira que não é a real. Aí, por isso, o transtorno, né? É algo psicológico, tem a ver com consequências no físico, né, da pessoa, tá bom? Mais uma vez, eu vou só citar aqui para vocês alguns exemplos, né? Nós temos mais transtornos alimentares, que nós temos anorexia, bulimia e vigorexia. Mais uma vez, tem um vídeo lá, mas antes de falar do vídeo, assiste lá o vídeo, volta aqui para eu continuar falando. Pausa aí. Já assistiu o vídeo? Beleza. Gente, o que eu queria falar para vocês, essas são doenças, são coisas graves, são situações que devem passar por especialistas. A mesma coisa que eu esqueci de falar sobre a síndrome metabólica, são doenças que devem ser diagnosticadas por uma pessoa especialista, um médico, um endocrinologista. No caso de imagem dessas doenças com a imagem corporal, muitas vezes é psiquiatra ou psicólogo, então é importante, nutricionista, né? Então é sempre importante ter a visita de vocês, né, visitarem um médico, as pessoas visitarem um médico para realmente ter o diagnóstico correto dessa doença, tá bom? E se precisar de alguma coisa, gente, viu esse vídeo, percebeu que, opa, professora, eu tive, sei lá, tô passando por isso, alguma coisa, gente, podem procurar a escola ou um outro adulto que seja da confiança de vocês, tá bom? Essa coisa é bem séria, tá bom? A gente precisa tomar bastante cuidado. A gente também tem muito a influência da mídia, né? Nisso aqui, aquela ideia de corpo perfeito, para as mulheres ser muito magra, para homens ser forte, com muita musculatura. Então as pessoas acabam por adquirir, infelizmente, esses transtornos, né? Por achar que o seu corpo não é do padrão. Então é uma discussão muito delicada, né? Uma discussão que eu adoraria fazer com vocês presencialmente, mas com trocas de ideias e tudo mais. Mas pelo menos eu dou uma ideia para vocês e ano que vem, quando a gente estiver presencialmente, a gente conversa melhor sobre, tá bom? Turminha, vamos lá. Bom, então como foi uma aula que a gente foi e voltou nos vídeos, foi um pouco mais curta, já vou falar sobre
a atividade avaliativa. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão criar um diário alimentar e uma tabela de hábitos. Eu vou mostrar um exemplo a seguir, tá bom? Após isso, eu gostaria que vocês fizessem por pelo menos uma semana ou uma semana e meia para a gente conseguir verificar com mais clareza, tá bom? Então, vocês vão avaliar, verificar os hábitos, se estão bons, quais precisam melhorar. Vão fotografar isso ou enviar por escrito esses itens, aí como vocês acharem melhor. Então, vamos lá, deixa eu explicar aqui primeiro, ó. Esse aqui eu fiz uma tabelinha, que eu já tinha aqui na minha casa, de um exemplo de comidas que eu costumo comer aqui na minha casa, ok? Então, meu café da manhã, meu almoço, desculpa, a gente tá em inglês, que era o único que eu tinha aqui. Café da manhã, almoço, jantar, snacks são os lanchinhos, aí eu coloquei M de manhã e T de tarde, tá bom? Isso aqui não é fiel, não é exatamente o que eu comi, por exemplo, essa semana, eu coloquei, mas mais ou menos o que eu como aqui na minha casa, viu, gente? Não foge muito disso, não, tá bom? Então, eu coloquei, você vai colocando, eu comi pão com manteiga, eu comi fruta, eu comi bacon, eu comi, sei lá, ou não comi nada, risca, pá, um risco. Aqui, sábado e domingo são dias que eu não costumo, quando eu faço esse controle, eu não costumo verificar, porque aí a gente acaba comendo mais porcaria e até desanima um pouco, né? Então, eu gosto de fazer de segunda a sexta, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, comida vai aparecer doce, vai aparecer comida fast food, vai aparecer, comida saudável, vai aparecer fritura, né? Vamos lá. E aí, a gente tem esse habit tracker. O que seria isso? A gente fazer um tracker ou fazer uma tabela não sei a tradução certa de tracker, mas de fazer uma tabela para a gente verificar os nossos hábitos, né? Então, eu costumo fazer aqui na minha casa a alimentação, de exercício físico, a minha saúde de um modo geral, dor de cabeça, ou no meu caso sou mulher, né, tenho cólica menstrual, e também de estudo, série, filme, quando o dia que eu consigo ler, o dia que eu consigo estudar. Então vocês vão vendo que a cada dia, se isso aconteceu no dia, eu vou riscando, ó. No dia 1, por exemplo, vou voltar aqui. Do dia 1 eu comi bife acebolado, que é frito, certo? Eu coloco fritura. Eu comi fruta, comi uma banana. Não é o ideal comer só uma porção por dia, teria que comer mais. Mas comi uma banana. Coloquei aqui. Fast food não tive, doce não tive. Exercício físico também não fiz, mas tive dor de cabeça, tomei remédio e assim por diante. Isso aqui, vocês podem colocar os hábitos que vocês quiserem. Um outro bem importante de colocar aqui é refrigerante. Eu não tomo refrigerante, então por isso eu não coloquei aqui, não aparece no meu, tá bom? Gente, isso aqui é super fidedigno, isso aqui é o que realmente acontece comigo e eu dei uma desanimadinha, mas vira e mexe eu volto nisso daqui e dá pra ver perfeitamente. Por exemplo, você percebe que no mês de 31 dias, você comeu doce em 15 dias, por exemplo, metade do mês você comeu doce, então tem que diminuir. Ou metade do mês, ou no mês de 31 dias, eu fiz exercício em 5 dias. Então, é bem legal, é um jeito bem bacana. Então, eu quero que vocês façam esta tabelinha aqui da alimentação. Esta do tracker, tá bom? Se vocês quiserem, podem fazer à mão mesmo. Ou, quem quiser, me avisa, escreve, manda e-mail que eu mando esse arquivo para vocês. Tá bom? E vocês vão escrever em forma de tópico mesmo, o que tá ok, o que tá ok. Eu li 2 vezes por semana, eu não tomei refrigerante essa semana, o que eu preciso melhorar? Eu preciso comer menos fritura, preciso fazer mais atividade física, exercício físico, ver mais série, tá bom? Então, isso aqui, gente, é uma coisa muito pessoal de cada pessoa. Cada pessoa tem seus hábitos de alimentação, inclusive, tá bom? Então, vejam o vídeo com calma, os vídeos de apoio que estão lá na plataforma, ok? Para essa atividade, eu vou dar mais do que uma semana para vocês fazerem,
ok? Vocês teriam que me entregar no dia 2, eu vou deixar até o dia 8, ok? Que aí quanto mais dias a gente conseguir fazer, fica mais legal. Combinado? Então é isso, pessoal. Só mais um aqui. Então, para a próxima aula, eu quis dar essa aula de introdução, porque a gente vai falar sobre alimentos e exercício físico na próxima aula. E também o que acontece com o nosso corpo quando nos exercitamos. Ok? Então, beijos. Até, pessoal. Tchau, tchau.